Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18 e versículo 36. Agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, o pastor pela confiança, que Deus continua fazendo presente nas nossas vidas, na igreja. Nós não paramos de cessar e glorificar o nome do Senhor. Primeira Reis, capítulo 18, versículo a partir do 36. Vamos esperar que todos se achem. Estamos procurando aqui ainda. Toda vez que eu vou pregar, eu peço ao Senhor que confirme a palavra, né? E dessa vez o pastor falou que não falou comigo que eu ia pregar, né? Mas a palavra já foi confirmada. Esse último louvor já falou aos nossos corações, né? Já confirmou a palavra. Amém? Todos acharam? 1 Reis, capítulo 18, versículo a partir do 36, vai falar assim: E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. Amém? Podeis se assentar. Aqui nós vamos ver que Israel se encontra em uma situação que não está mais próximo ao Senhor, está distante do Senhor. E nós vamos ver que o rei Acabe vai fazer um casamento com Jezabel. Jezabel então chega na Terra Santa, chega em Israel, e nós podemos ver que ela vai levantar altares para Baal. E ali não só levantar altares, mas também vai mandar matar os profetas que existem naquele local. Então nós podemos ver que Elias, ele vai escapando. Muitos pregam que Elias é o profeta medroso, mas nós podemos ver, diante da circunstância que estava acontecendo naquela época, nós podemos ver que era uma mulher muito terrível. Ela não tinha dó de matar, ela não tinha dó de mandar matar, de mandar maltratar. Então nós podemos ver que o quê? Que aquela mulher matou muitos profetas. Mas Elias ainda ia de frente com o pecado. Elias ainda batia de frente com aquele povo, porque nós não podemos aceitar qualquer coisa, qualquer pecado diante de nós, porque pecado é pecado, ele não deixa de ser pecado. E aquele que está batendo de frente, que fala somente a verdade, muitas das vezes nós vamos ser apontados falando que nós somos quadrados, que nós somos pessoas que não encaixam na sociedade. Mas nós não temos que encaixar na sociedade, porque o lugar que você encaixa é no céu, é nos braços do Senhor. Então nós vamos ver que aquele profeta, ele não se convém aceitar aquele pecado, mas simplesmente ele bate de frente, mesmo vendo a morte diante de ti. Mas o interessante é que eu e você, quando nós servimos um Deus e conhecemos Ele, nós não temos medo da morte, porque a única coisa que a morte pode fazer comigo e com você é levar nós diretamente para os braços do Senhor, porque crente, ele não morre, ele é recolhido para os braços do Senhor. Então nós vamos ver que aquele profeta, ele não se deixa abalar, ele não se corrompe, ele permanece de pé. Mas ele vai andar pela cidade de Jerusalém, ele vai ver que muitas pessoas estão comprando estátua de barro que nada pode fazer, nem por mim, nem por ninguém. E nós vamos ver que aquele homem, ele se
dói por dentro, é como se estivesse dando uma paulada nele, ele se dói por dentro, então ele começa a quebrar tudo. Ele começa a falar, então, a chegar no rei, que Elias está fazendo contenda em Israel. Elias está fazendo barraca em Israel, mas o rei se corrompeu. O rei não quer mais aceitar a adoração ao Senhor. Profeta fica escasso nas ruas de Israel. Não tem mais, porque o profeta que tinha naquela época vai falar que tinha um servo que ele vai esconder 100 profetas e vai manter aqueles profetas com água e pão. Então o profeta não falava mais na palavra em Israel, não falava de Jesus em Israel, só falava de Baal, só falava de Deus que não pode fazer nada nem por mim nem por você. E muitas das vezes hoje, no dia de hoje, no século 21, nós vamos ver que tem um tal de internet aí, que está zonzando para um lado e para o outro, e muitas das vezes na sua casa, no seu trabalho, não fala mais do Deus vivo, mas fala de internet, fala de canais de YouTube que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, e nós está trazendo essa religião para nossas vidas, e nós está deixando de lado o Deus verdadeiro, aquele que tudo pode fazer pela minha e pela sua vida, e nós está deixando levar por isso. Nós temos que abrir o olho, como o pastor falou aqui, é dias trabalhosos, é final que o Senhor está vindo buscar a igreja. Pode ser que o Senhor volte hoje e pega você olhando um vídeo que não tem nada a ver com o Senhor, mas os verdadeiros adoradores, é como o pastor falou aqui, se está na igreja está adorando, se está em casa está adorando, se está no trabalho está adorando, ele não vê a circunstância que está ao seu redor, mas ele só quer mente adorar o Senhor. Aleluia. Então o profeta, ele vai liberar uma palavra diante da circunstância que encontra Israel. Ele vai falar que em Israel não vai cair nem orvalho e nem chuva, para aproximadamente há mais de 3 anos. Então isso acontece, nós vamos ver, pastor, que quando chega a seca aqui para nós vamos ver que o jornal vai falar que o açude ali a represa ali do DF está abaixando o nível, e não é nem um ano de seca, imagine 3 anos daquela época. Então nós vamos ver que os rios secam, os lagos vai secar, a água está escassa, não tem água. Mas o interessante é que nós vamos ver que não é só o ser humano que vai sofrer, os animais também vai sofrer, vai perecer, porque não tem água, não tem nada. Então o Senhor vai falar para Elias: ei, vai para a margem do ribeiro, que lá eu já dei. Ele vai falar assim: eu não vou dar. A Bíblia é bem clara, ele fala assim, ó: eu já dei ordem aos corvos para te alimentar. Então o Senhor, ele não espera chegar a necessidade na sua vida para ele agir. Primeiro ele age, depois a necessidade chega. Então por que nós continuamos murmurando? Espera o propósito do Senhor, porque Ele trabalha perfeitamente. Se aconteceu algo na sua vida, crente não murmura, levanta a mão para o céu e dá glória ao Senhor, porque Jó, quando chegou até os dias maus, ele glorificou a Deus. E nós temos que aprender com Jó: glorifica a Deus, porque o Pai que você serve, Ele é excelente, Ele não deixa você ser maltratado, pelo contrário, Ele vai te lapidando, para você chegar onde Ele quer. Aí você vai falar assim: agora eu entendi porque aquela luta que eu passei, eu agora entendi porque passou aquela escassez, eu agora entendi porque o dia mau veio na minha vida. Mas é Deus trabalhando para que você chegue e você seja transformado em homens e mulher excelente do Senhor. Então nós vamos ver que Elias, ele vai ficar ali por um período. E o interessante, pastor, é quando ele vai, o Deus fala com ele e direciona ele para ir para uma casa de uma viúva. A viúva está esperando a morte bater na sua porta. O interessante é que aquela viúva vai falar assim: ei, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, só dá um pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos esperar a morte. Nós vamos esperar o mal chegar nas nossas vidas. E ela está falando assim: eu não tenho mais força para nada. A única força que eu tenho é para fazer um pão para o meu filho e para mim, e para comer e esperar a morte. Eu não tenho mais nada
acabou. Mas quando nós falamos, acabou, não tem mais jeito, é que nem um médico chega assim para você, e não tem mais jeito, prepara a casa, porque esse daí já era. Mas tem um Deus lá no céu, que Ele fala assim: ei, o ponto final é meu, eu que dou o ponto final, eu que falo a hora de morrer e a hora de viver, eu que falo a hora de adoecer e a hora de ter saúde. Então o interessante é que aquela mulher espera a morte, mas bate o profeta e fala: me alimenta, que não vai faltar nem azeite e nem farinha na botija. O interessante é que aquela mulher, ela confia na palavra de Deus, porque ela sabia diante dele que tem um Deus verdadeiro, porque ela fez lembrar, ela lembrou que Israel antigamente adorava ao Senhor, antes de Baal chegar e contaminar o povo, tinha um Deus que ele se via verdadeiramente, e a palavra de Deus vai ser bem clara, que ela vai falar aqui, que quando Elias foi oferecer o sacrifício para o Senhor, ele vai falar que restaurou o altar estava quebrado, altar que pessoas adoravam ao Senhor, oferecia sacrifício para o Deus, se encontrava de um jeito, pastor, que pedra estava para um lado e pedra estava para o outro. O altar do Senhor estava totalmente destruído, e a palavra de Deus vai ser bem clara, que Jezabel tinha 450 profetas de Baal à sua disposição. Então era 450 profetas fazendo sacrifício para Baal, mas o Deus verdadeiro não estava recebendo nenhum sacrifício, porque Israel tinha se contaminado, Israel já tinha deixado de lado. Muitas das vezes nós deixamos de orar e ficamos o dia todinho no YouTube, na internet, no Facebook, no MSN, eu nem sei qual que está gerando aí mais agora. Então, muitas das vezes nós deixamos aquele altar que foi preparado para Deus lá na nossa casa, nós deixamos de lado, e nós temos que olhar e voltar para o Senhor. Você muitas das vezes fala assim: por que não está acontecendo isso na minha vida? Porque o Senhor não está agindo na minha vida. Mas muitas vezes o Senhor não está agindo na minha vida e na sua vida, é porque nós distanciamos dEle. Nós estamos longe, nós estamos distante, e nós não dobramos o nosso joelho, nós não meditamos na palavra mais no nosso lar, aonde nós fez um altar para o Senhor. A Bíblia vai ser bem clara que quando a arca entra na casa de Obed-edom, vai ser bênção. Por quê? Porque a arca é presença de Deus. Todo dia o Senhor bate nas nossas portas e fala assim: lê um versículo, ora, fala comigo. E muitas das vezes o altar está destruído, o altar está despedaçado. O Senhor fala essa noite: volta ao primeiro amor, volta para a minha presença. Era como Israel se encontrava naquela época, estava totalmente adorando Deus que não pode fazer nada, Deus falsos. Mas nós vamos ver que ainda encontra uma pessoa em Israel que adora ao Senhor, que não se corrompe, que ainda fala não para Jezabel, que ainda bate de frente e fala que Baal é um falso Deus e o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ainda encontra uma pessoa, e então a Bíblia vai falar que vai chegar um tempo que Deus vai procurar verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que clama ao Senhor de Israel e fala assim: Deus, toma conta da minha casa, toma conta da minha vida, toma conta de meu lar, toma conta de meus familiares que se encontram do jeito que está. Muitas das vezes, então nós vamos ver um cenário, pastor, naquela época, que está lá 450 de um lado, só encontra um do outro lado, que é Elias, desafiando eles todos. Muitas das vezes só tem nós que é evangélico na família, e do outro lado tem muito, aponta, julga, te despreza. Mas Deus fala hoje: ei meu filho, ei minha filha, mas quando você falou, ei, responde-me Deus, tenha certeza que fogo vai cair do céu ao seu favor. Não se corrompe, não se venda, não se contamina, porque nós servimos um Deus verdadeiro. Como foi falado aqui: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas se você estiver nos pés do Senhor, você não vai ser atingido. Mas se você estiver distante do Senhor, você vai ser presa fácil
para o inimigo. É como uma criança que é maltratada no meio da rua. A primeira coisa que ela vai falar: ei, vou falar para o meu pai, você me maltratou. Vou falar para o meu pai não vai deixar assim não. Você tem um pai que zela por você, que cuida dia e noite de você. É no seu deitar e no seu levantar, é no seu caminhar. Ele cuida de mim e cuida de você. E muitas das vezes nós vamos ver que o cenário era favorável para Baal, que era 450. Só tinha um. Mas o desafio é o seguinte: ele vai pedir 2 bezerros, e ele vai mandar os profetas de Baal escolher um. Escolhe um. E o que sobrar aí, eu quero. Você dá para mim. Escolhe o melhor, o mais gordo, o mais bonito que você achar aí, escolhe. Que eu sei que não vai acontecer nada. Então eles escolhem. O desafio está lançado. E nós vamos ver que ele vai pegar de manhã, vai preparar o altar ali para Baal. Ele vai ficar de manhã até meio-dia, clamando a Baal. Mas Baal não responde. Baal nada pode fazer. Então eles vão tomar uma decisão. Vai começar a se cortar. Vai começar a se cortar e o sangue vai descer. E eles gritando: responde Baal, responde Baal. Mas Baal não responde. Baal não pode fazer nada, não acontece nada diante da circunstância. Mas o profeta vai se levantar e falar: ei, agora é minha vez. Agora eu vou. Chama o povo para cá. E o povo vem. Ele vai falar: ei, vou restaurar o altar. Vou botar o altar aqui de novo, que vocês deixaram de clamar ao Senhor, de ajoelhar, de oferecer sacrifício para o Senhor, de jejuar para o Senhor, de orar para o Senhor, de buscar ao Senhor. Nós ficamos o dia todo, muitas das vezes, no celular, e nós esquecemos de oferecer o melhor sacrifício para o Senhor. Então aquele povo, ele vai falar: ei, hoje você vai ver quem é Deus, se é Baal ou se é Deus verdadeiro, Deus de Israel. Então ele vai preparar tudo, ele vai deixar tudo preparado. Então Acabe fica de olho, o rei está ali, está de olho, e na prontidão. Então nós podemos ver que ele vai falar o seguinte, como nós lemos aqui: e sucedeu, pois, a oferenda-se, a oferta de manjar. O profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então nós vamos ver aqui que ele tem a ousadia de falar que eu sou o seu servo. Eu sou o seu servo. Nós temos que bater no peito. Muitas das vezes a pessoa chega para você e fala assim: o que você é? Você vai falar assim: eu sou uma professora. Muitas das vezes eu sou um professor. Mas a pessoa fala assim: fora isto, o que você é? Né? Muitas falam assim: eu sou um pai de família, eu sou um esposo zeloso. Depois, fora isso, o que é que você é? Você vai caçar outra coisa. E por último você vai falar: eu sou cristão, eu sou servo. Você pode, ou muitas das vezes nem fala. Mas quando a pessoa chegar para você e falar: o que você é? Eu sou servo, eu sou filho do Deus Altíssimo. A sua profissão deixa para último lugar, porque buscai primeiro o reino do Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você hoje é uma professora, se você hoje é um professor, se você hoje é um empresário, foi graças a Ele, foi graças ao Deus do céu. Mas primeiro você tem que bater no peito e falar: eu sou servo, eu sou serva do Senhor. Então nós vamos ver que ele vai falar isso. Então ele vai falar: conforme a tua palavra e todas essas coisas, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és Senhor. Então ele vai falar o quê? Que o povo, para ele já sabia quem era Deus. Deus não precisava fazer aquilo para mostrar para o profeta Elias quem era Deus. E muitas das vezes nós vivemos o milagre. Vai vir uma campanha agora regenerado. Muitas pessoas foi curada.
E ainda vai ser curado aqui, ainda na próxima. E muitas pessoas não acreditam no que foi que aconteceu aqui nos congressos anteriores, nas campanhas anteriores. Fica duvidando do poder do Senhor. Fica duvidando do agir do Senhor. Então nós podemos ver que Deus vai se manifestar naquele momento. E o profeta não precisou se cortar. O profeta não precisou se rasgar. O profeta não precisou gritar muito alto. Somente ajoelhou e falou: manifesta-se, Senhor, para que esse povo conheça que Tu és Deus. Então algo vai acontecer sobrenatural aquele dia, pastor. As pessoas estão tudo olhando para cima. Começa a vir uma tocha de fogo lá de cima, lá do alto. E aquele povo se volta para o Senhor. E os profetas de Baal, aqueles que apontaram, aqueles que julgaram, foi morto. E o interessante é que nós vamos ver logo mais na frente, que quando acontece isso, o rei vai até Elias e fala com Elias. E Elias fala assim: pega seu cavalo, pega seu carro e vai para o seu palácio, porque está vindo uma chuva aí. Ele olha para o céu, solzão quente. Ele, mesmo assim, ele obedece, pega o seu carro e vai para o palácio. Está indo a caminho. Então Elias, ele vai falar para o seu servo: ei, desce lá e olha para o horizonte e vê o que é que você está vendo. Então o seu servo vai e ele volta: o que é que você viu? Não vi nada. Então ele repete isso por 7 vezes. Na 7ª vez que ele desce e ele volta, ele fala: ei, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para a chuva chegar na sua vida, para a chuva chegar na sua casa, não precisa o tempo fechar. Você só precisa de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para que caia chuva transbordante na sua vida, na vida de sua família. E você vai ver o milagre, o agir de Deus. Terra que estava seca, agora vai encharcar de água, porque o maná de Deus vai descer aqui nessa noite. O manjar do Senhor vai descer ao seu coração aqui essa noite. Mas basta você abrir seu coração e falar assim: Senhor, de hoje em diante, o altar do Senhor está restaurado. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar lá em casa. Eu vou deixar de lado o celular um pouco e vou dedicar um tempo para o Senhor. Eu vou dedicar um tempo para o Senhor, porque a palavra de Deus vai falar lá em Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo para mexer no seu celular, mas há tempo que você tem que reservar para Deus. É você e Deus no íntimo. Entra em seu quarto, fecha a porta e você vai ver grandes obras do Senhor na sua vida. E de hoje em diante você vai falar assim: pastor, minha vida mudou, porque eu estou dedicando todo dia eu dedico um tempo da minha vida para o Senhor. A palavra de Deus vai falar que Daniel, ele dedica 3 horas de seu tempo ao Senhor. Ele vai orar 3 vezes ao dia, adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. E muitas das vezes nós não adoramos nenhuma vez. No dia passa e nós não adoramos nenhuma vez. Mas Daniel vai adorar 3 vezes, ele não esquece. Mesmo embaixo de decreto, a ordem é não adorar a Deus. Mas Daniel está lá na janela: glorifica o seu nome, Senhor. Graças te dou, glórias te dou. E no dia mau, entenda uma coisa: não espera o dia mau chegar em sua vida para você botar o joelho no chão. Bota antes, porque Deus vai te revestir de poder e você vai passar pelos dias maus saltitando e bradando de alegria, porque Ele renova as suas forças. Entenda uma coisa: Daniel, ele não fez força para não ser jogado na cova do leão. Ele não falou assim: eu não vou. Ele simplesmente obedeceu. Foi como ovelha muda. Foi como ovelha muda. Se o Senhor me livrar da boca do leão, Ele é Deus. Mas se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Sabe como é que o homem faz uma atitude dessa? Somente com o joelho no chão. Homem e mulher só tem uma atitude dessa com o joelho no chão. Mas pessoas que não têm joelho no chão, ele não vai nessa mansidão. A pessoa vem com raiva com ele, ele vai pior, ele vai o dobro. Porque aqui é o seguinte: se bateu de um lado, eu bato do outro. E Deus não nos ensina assim. Se bateu de um lado, eu ofereço o outro. Porque Deus vai falar que Ele é Deus de juízo. E a vingança pertence a Ele, não pertence a mim. Eu não posso fazer justiça com minhas mãos. Mas o Senhor, Ele é justo.
A palavra de Deus vai falar que Ele é justo, Ele é juiz e Ele é justiça. Ele age ao seu favor. Tenha paciência, faça a bondade. Nos dias maus, faça o bem. Glória a Deus. E não pratique o mal, mas pratica sempre o bem. Muitas pessoas vão falar, isso é um besta. As pessoas aproveitam dele. Mas entenda uma coisa, que tem algo preparado para mim e para você. Para os bestas, para os últimos, para os derradeiros. Porque a palavra de Deus vai falar que os derradeiros serão o primeiro, os últimos serão o primeiro. Aquele que foi humilhado, o Senhor exaltará. Porque tem uma cidade preparada para mim e para você. Porque não é para pessoas que não querem adorar o Senhor, mas é para aquele que está lavado, remido no sangue do Cordeiro. É para aquele que adora, é para aquele que exalta, é para aquele que glorifica. Nós teve uma palavra aqui, uma aula aqui hoje, na escola bíblica dominical, porque o tempo que não é perdido é aquele tempo que você adora o Senhor. Nós foi feito para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Então, tempo bem gastado, tempo bem aproveitado, é adorando a Deus, é glorificando o nome do Senhor. Porque quando nós glorificamos o nome do Senhor, nós podemos ter a certeza, é que nem um pastor falou aqui, você pode vir arrastando para um culto, você pode vir do jeito que for, mas tenha certeza que quando você chega aqui e abre o coração, você não sai da mesma maneira. Você não sai da mesma maneira que você entrou. Porque a única coisa que pode fazer uma restauração na vida do ser humano se chama evangelho. Se chama palavra de Deus. Mas para isso, nós temos que ter uma atitude. O seu futuro, o que reflete em seu futuro é a decisão que toma hoje. É decisão tomada hoje, é que vai refletir no seu futuro. O pastor falou aqui que tomou uma decisão há 16 anos, né, pastor? Atrás. Refletiu no futuro dele hoje. Reflete no nosso futuro a nossa decisão que nós fazemos hoje. Elias fez a decisão, escolheu adorar Israel, adorar a Deus do Israel. Josué vai fazer uma decisão. Ele vai falar, ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir outro Deus, está à disposição. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiz uma decisão. Eu levantei minha mão e aceitei o Senhor. Eu falei, eu vou servir ao Senhor. Muitas das vezes nós olhamos para o lado, olhando para o outro. Nossa parceira, minha parceira não está de meu lado. Mas entenda uma coisa, eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar adorando o Senhor. Porque nós quando vamos à palavra, um vai falar assim, ei, vamos lá evangelizar. O outro fala, não, hoje eu não posso. Ele não simplesmente não fica com o outro, ele vai só. Mas entenda uma coisa, que quando nós vamos só, mas nós vamos com a palavra de Deus, nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus vai conosco. Porque quando o povo se corrompe e Deus fala assim, ei, não vou fazer mais no meio desse povo. Mas Moisés fala, ei, se o Senhor não for, eu não vou também não. Eu só vou se a presença do Senhor for comigo. Então entenda uma coisa, o inimigo está ao seu derredor, mas os anjos do Senhor estão ao seu redor, te protegendo. Mas para isso nós temos que estar baseado na palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós façamos a vontade do Senhor todos os dias. Fazer a vontade do Senhor todos os dias não é fácil, porque o pecado todo dia ele vem. Mas todos os dias você tem que falar não para o pecado e dizer sim para o Senhor. Adentra, Senhor, na minha casa, adentra na minha vida, adentra no meu ser, porque quando o Senhor adentra no seu ser, você pode ter certeza que você cada dia torna a pessoa mais forte, torna pessoas mais sábias, porque a verdadeira sabedoria vem do Senhor, a verdadeira sabedoria vem do alto, a verdadeira sabedoria é aqueles que estão nos pés do Senhor, porque Ele sabe que a tentação, que o grande dia vai ser terrível naquele dia, mas aquele que é sábio, ele está nos pés do Senhor, que ele sabe que o papai vai resgatar. Quando chegar a grande tribulação, papai toma nós dessa terra e vai levar para um lugar que nem olho, nem ouvido ouviu, nem desceu para o coração do homem o que está reservado para mim e para ti. Então é algo grande, nem é algo pequeno.
Vale a pena, vale a pena. Vale a pena você permanecer mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Porque o Senhor está chegando. E quando Ele chegar, Ele quer uma igreja lavada e remida. Ele quer uma igreja adorando. Ele quer uma igreja glorificando ao seu nome. Exaltando o seu nome. Nós podemos ver que Deus está agindo ao nosso meio. O mundo está indo de mal a pior. Mas nós vemos que uma igreja forte, uma igreja que glorifica ainda, que exalta o nome do Senhor, que quando vão falar assim, vamos à casa do Senhor, vem com alegria, vem transbordando de alegria, para que Deus se manifeste em seu coração e você volta saltitando e transbordando de alegria do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos ter essa palavra no nosso coração, não se corrompa, faça como Elias, permaneça, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tantos dias mal, mas tenha certeza que Deus, uma hora Ele vai falar, chega, acabou, a bênção vai chegar. Mas para isso eu tenho que perseverar nos dias mal. Eu tenho que vencer esses dias mal, para que o sol nasça para mim no outro dia. Se você parar no meio da caminhada, o sol não vai nascer. Tenha certeza que o sol não vai nascer. Mas se você perseverar, tem irmão aqui do lado, tem um pastor aqui do lado, peça ajuda. É como a Bíblia fala, melhor que andar de um é andar de dois, porque se um cair, o outro levanta. Peça ajuda para o irmão. Irmão, estou fraco aqui, me ajuda, ora por mim aí. Vamos fazer uma campanha, né? Vamos levantar de novo, eu estou sem força, não consigo. Vamos fazer isso. E nós com certeza nós não vamos dizer não, porque Deus fala o quê? Que nós temos que ajudar um ao outro. Nós temos que amar um ao outro como a nós mesmos. Então com certeza nós vamos ajudar. Nós vamos entrar em uma campanha, nós vamos entrar nessa guerra e com certeza nós vamos sair vitoriosos, porque quando nós entramos com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não perde batalha, ele não perde nem empata, só é vitória para aqueles que estão com o coração no Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.